E aí, rapaziada, beleza? Eu ando refletindo sobre esse coronavírus e eu percebo que ele pode ser uma espécie de experimento social, por incrível que pareça. Para fazer um paralelo sobre essa minha teoria, eu primeiramente vou falar sobre um anime chamado Paranoia Agent. Esse anime conta a história de uma mulher que ela estava muito pressionada no emprego, ela tinha que apresentar um projeto, só que a data de entrega do projeto estava muito em cima da hora. E ela não ia ter como fazer isso, ia ser um negócio muito chato, porque ela era uma figura pública, então todo mundo ia ficar sabendo que ela falhou. Então, na véspera de entregar esse projeto, ela falou que ela foi atacada por um garoto de patins e taco de beisebol. E que por conta disso ela não conseguiu entregar o projeto e ficou hospitalizada. O engraçado é que esse caso passou no noticiário. E em pouco tempo, várias outras pessoas da mesma cidade começaram a alegar que estavam sendo atacadas por um garoto de patins e taco de beisebol. Eram casos diferentes, mas todos esses casos possuíam um elo em comum, que todas as pessoas que sofreram esse ataque eram pessoas que estavam em situações críticas na vida, vivendo momentos drásticos, e todas elas tiveram um desfecho desses momentos com o garoto de patins e taco de beisebol, que as atacou e as deixou impossibilitadas de realizarem qualquer tarefa, qualquer ação, qualquer coisa. Então esse é o elo em comum. E esse caso foi tomando proporções tão altas, tão alarmantes, que praticamente a cidade inteira estava relatando que havia um garoto com um taco de beisebol e um patins que assolava as pessoas, de maneira que botaram uma equipe policial para investigar esse caso e tentar encontrar esse tal garoto do patins e taco de beisebol. O resultado foi que eles encontraram um garoto de patins e taco de beisebol, porém descobriram que esse garoto não era o, o real procurado, que esse garoto era apenas um moleque que havia surtado, que de tanto falarem sobre esse caso, ele acabou incorporando aquela ideia, aquele arquétipo que pairava no inconsciente coletivo daquela cidade. Mas, com o passar do tempo, os policiais foram simplesmente desistindo de encontrar esse tal garoto do patins e taco de beisebol. E teve um policial que surtou, porque ele via esse garoto em tudo quanto é lugar. Ele adquiriu uma espécie de esquizofrenia sobre isso. Bom, aí eu vou ter que contar o final do anime para poder dar embasamento ao que eu vou dizer acerca do coronavírus. Então, o desfecho desse anime, que se chama Paranoia Agent, é o seguinte. Todos que estão no contexto do anime permanecem no maior mistério e no total enigma quanto à real procedência desse garoto. Se ele realmente existe ou não existe. Mas para o telespectador, se ele pensar um pouco, ele vai ver que nunca existiu qualquer garoto com taco de beisebol e patins. Que tudo isso foi apenas uma ideia plantada nas mentes das pessoas daquela cidade, e isso meio que se materializou no mundo sensível, né? No mundo fenomênico, no mundo material, de maneira que aquela presença se fez atuante naquela realidade. E tudo isso começou quando aquela mulher do início que eu falei, que estava pressionada e tal, começou na infância dela. Que na infância dela, ela foi levar um cachorrinho de estimação para passear e aconteceu alguma coisa que teve um acidente e o cachorrinho morreu. Aí quando ela voltou em casa, os pais dela perguntaram, né, sobre o cachorrinho,
E ela, para não encarar a realidade, os fatos, a verdade de que ela foi descuidada, o cachorrinho se soltou da coleira e foi atropelado, para ela não contar isso, não dar de cara consigo mesma, ela inventou uma história. E qual história que foi? Que um garoto de patins e taco de beisebol havia passado por lá e havia é, matado o cachorro. Então, essa coisa do garoto e patins e taco de beisebol começou lá na infância dela. E na fase adulta ela contou essa mesma história, o mesmo processo, porque ela estava vivendo uma situação meio que idêntica ao que ela tinha vivido no ano passado, que ela tinha que lidar com as consequências dos próprios atos e ela preferiu fugir, inventando essa desculpa. E como ela era uma pessoa famosa, isso passou nos veículos de comunicação. Então, nos noticiários, todo mundo que ligava a TV via que aquela mulher tinha sido atacada por um garoto do patins que estava rondando as ruas da cidade. Então, o garoto do patins ele nunca existiu objetivamente, de fato. A princípio ele era uma ideia. Isso foi se propagando pelas mentes das pessoas, entendeu? No inconsciente coletivo. Agora, o gancho que eu quero fazer com o coronavírus é o seguinte: existe a possibilidade do coronavírus sequer ter existido de fato. Vamos pensar um pouco. Você tem o controle das agências noticiárias do mundo inteiro. Então você bota para os noticiários do mundo inteiro passarem notícias de um vírus que apareceu na China. Apareceu um vírus na China, está tendo uma epidemia muito rápida e várias pessoas já estão morrendo. Pronto, feito isso, você já plantou essa ideia na mente das pessoas e essa ideia vai se propagar pelo inconsciente coletivo da humanidade. Então, tudo começou a nível mental. E algo que está na mente da pessoa, a informação presente na mente humana, ela passa para esse mundo fenomênico, para o mundo físico. Então, se a pessoa tem em mente que ela está infectada com o tal vírus, aquilo vai se manifestar no corpo dela também, no organismo dela. A mente vai fazer o organismo, a mente vai programar o organismo para que o organismo manifeste todas as características dessa informação, que é o vírus, entendeu? Então, eu vejo que pode parecer muita conspiração, loucura, mas eu vejo que existe essa possibilidade também. Agora eu vou dar um outro exemplo para ajudar a ilustrar essa ideia que eu estou tentando passar. Por exemplo, o cara vai fazer um exame de sangue. Quando a pessoa faz o exame de sangue, primeiro o sangue dela é averiguado para ver se está tudo certo e para ver se o sangue é apto a ser doado. Vamos supor que alguém deseje realizar um experimento macabro. O experimento seria o seguinte: mesmo que o sangue da pessoa esteja tudo certo, a pessoa esteja saudável, tudo de boa, ainda assim no exame você coloca que foi detectado que a pessoa é soro positivo, ou seja, portador do HIV, tem AIDS. Aí a pessoa abre o exame e se depara com aquilo, soro positivo, HIV, tá lá no exame, cravado. Aquilo vai entrar na mente da pessoa, mano, de maneira que a pessoa vai realmente acreditar que ela é portadora do HIV e isso vai se manifestar no organismo dela porque a mente programa o corpo, mano. Se a mente acredita que ela tem uma enfermidade, o corpo vai manifestar essa enfermidade. De igual maneira, se a mente acredita que ela tem a cura, de que ela tem cura, de que ela está obtendo cura, ela vai curar o organismo também. Então o cara ficou com aquilo na cabeça. Pô, eu sou soro positivo, HIV, tenho AIDS. Não vai demorar uma semana, o cara vai começar a manifestar todas as características da AIDS, mano.
Tenho certeza que se fizer um experimento desse vai acontecer. E eu vejo que existe uma possibilidade do coronavírus ser baseado nisso, em processos mentais. Eu não estou afirmando nada, é apenas uma teoria que eu estou falando. Que existe a possibilidade do coronavírus nunca ter existido objetivamente um vírus, mas sim uma ideia plantada na mente humana. Uma ideia plantada na mente humana, porque você tendo acesso aos canais noticiários do mundo, agências de notícias, porque a gente sabe que existe uma agência de notícias central que espalha as mesmas cadeias de notícias para todas as emissoras. Então, se você tem o controle da agência central de notícia, você consequentemente tem o controle de todas as notícias que vão passar pelo mundo inteiro. Então, se você planta uma ideia ali naqueles noticiários, as pessoas, como ainda tem muita gente que sacraliza os meios, entre aspas, oficiais de comunicação do sistema, então o que apareceu ali, a pessoa é uma verdade absoluta para a pessoa. Então, se você bota que está tendo epidemia do vírus na China, coronavírus, criou todo o ambiente, a atmosfera ali, pá, fez a notícia, espalhou para a humanidade, aquela informação entrou na mente das pessoas, aquilo se espalhou pelo inconsciente coletivo e pouco a pouco aquilo foi se transformando em realidade no mundo fenomênico, no mundo palpável, no mundo material, no mundo físico. Seja lá o nome que quer dar para isso, para essa realidade aqui, entendeu? Então é basicamente isso que eu queria falar aí nesse vídeo. E é isso aí. Tamo junto.